o ateu que foi ridicularizado por crer. Depois, há histórias que nascem no silêncio da dor, histórias que começam nas sombras mais profundas da alma humana, onde a luz parece ter sido esquecida para sempre. Esta é uma dessas histórias, e ela começa com um homem chamado Daniel. Daniel era conhecido em toda a universidade como o ateu mais fervoroso que já havia pisado naqueles corredores acadêmicos. Seus argumentos eram afiados como lâminas, sua lógica implacável, sua certeza inabalável. Durante anos, ele debateu com estudantes religiosos, professores de teologia e qualquer um que ousasse mencionar a palavra Deus em sua presença. Para Daniel, religião era muleta para os fracos, fé era ilusão para os ingênuos, e Deus? Bem, Deus simplesmente não existia. Ele havia construído sua identidade inteira sobre esse pilar de descrença. Era respeitado nos círculos intelectuais, admirado por sua coragem de pensar livremente, como ele mesmo dizia. Seus artigos criticando a religião eram compartilhados milhares de vezes. Ele era, em sua própria mente, um libertador de consciências aprisionadas pela superstição. Mas a vida tem suas formas peculiares de nos ensinar humildade. Tudo começou a desmoronar numa terça-feira chuvosa de março. Daniel recebeu a ligação que nenhum filho jamais quer receber. Sua mãe, a única família que lhe restava, havia sofrido um derrame severo. As próximas horas seriam decisivas, disseram os médicos. Decisivas? Que palavra estranha para dizer que a morte estava batendo à porta. Ele correu para o hospital com o coração despedaçando-se a cada batida. E ali, naquele corredor frio e estéril, enquanto esperava notícias, algo aconteceu. Ele viu famílias reunidas em oração. Viu pessoas de joelhos, sussurrando súplicas a um Deus que ele sempre havia negado. E pela primeira vez em sua vida adulta, Daniel sentiu inveja. Inveja de quem tinha para onde correr quando tudo desabava. Inveja de quem tinha uma esperança além da frieza da ciência e das estatísticas de sobrevivência. Ele tinha apenas o vazio, e naquele vazio, pela primeira vez, ele percebeu o quanto estava sozinho. Sua mãe sobreviveu àquela noite, mas ficou paralisada, sem fala, presa num corpo que já não lhe obedecia. E Daniel, o grande defensor da razão, descobriu que toda sua lógica impecável não aliviava um grama sequer da dor que sentia ao ver sua mãe naquele estado. Os meses que se seguiram foram uma descida lenta ao abismo. Daniel abandonou a universidade para cuidar da mãe. Seus amigos acadêmicos, aqueles que tanto admiravam sua mente livre, desapareceram como fumaça. As visitas cessaram, os convites pararam de chegar. Ele estava sozinho com seu ateísmo e descobriu que convicções filosóficas não fazem companhia em noites insones. Foi numa dessas noites, quando o cansaço já havia corroído sua resistência até o osso, que aconteceu. Eram 3 da madrugada. Sua mãe havia acordado agitada, gemendo, e ele não conseguia acalmá-la. Ele estava exausto, quebrado, sem forças. E então, sem entender porquê, sem conseguir controlar, as palavras simplesmente saíram de sua boca. Deus, se você existe, eu preciso de ajuda. Foi como quebrar um dique, décadas de orgulho desmoronando numa única frase sussurrada na escuridão. Ele nem acreditava no que estava dizendo. Era apenas desespero, pensou, apenas a exaustão falando, mas as lágrimas vieram, quentes, silenciosas, incontroláveis, e sua mãe milagrosamente se acalmou. Daniel não teve uma conversão instantânea, não houve luzes celestiais nem vozes angelicais, mas algo havia mudado nele. Uma pequena fenda havia se aberto no muro que ele próprio havia construído, e por essa fenda lentamente começou a entrar luz. Semanas depois, uma vizinha que ele mal conhecia bateu à sua porta. Ela era uma senhora de fé simples, que frequentava uma pequena igreja no bairro. Tinha ouvido sobre sua situação e vinha oferecer ajuda. Poderia cuidar de sua mãe algumas horas por dia, sem cobrar nada. É o que fazemos uns pelos outros, ela disse simplesmente. É o amor de Deus em ação. Daniel, o ateu orgulhoso, aceitou, porque estava desesperado, porque estava quebrado, porque não tinha mais nada. A senhora Dona Rosa era diferente de todos os religiosos que Daniel havia debatido na universidade. Ela não argumentava, não pregava, não tentava convencê-lo de nada. Ela simplesmente amava. Cuidava de sua mãe com uma ternura que fazia Daniel se envergonhar de suas próprias impaciências. Cantava hinos suaves enquanto trocava as fraldas e ajeitava os travesseiros. E sempre terminava seu turno dizendo: estou orando por vocês. Deus não abandona seus filhos.
Foi Dona Rosa quem o convidou para um culto. Daniel riu da sugestão inicialmente, mas ela não insistiu, apenas sorriu e disse: "A porta está sempre aberta, querido, para quando seu coração estiver pronto." Levou 3 meses até que ele cruzasse aquela porta. Não foi por convicção, foi por curiosidade, ou talvez por solidão, ou talvez, apenas talvez, porque algo dentro dele estava cansado de lutar, cansado de negar, cansado de estar tão absolutamente sozinho em seu castelo de certezas vazias. A igreja era pequena. Se o pastor, um homem humilde com mãos calejadas de trabalho, falou sobre um Deus que não exige perfeição, um Deus que acolhe os quebrantados, um Deus que transforma a dor em propósito. Daniel sentou-se no último banco, os braços cruzados, a postura defensiva, mas conforme as palavras penetravam seus ouvidos, algo acontecia em seu peito. Era como se cada frase desarmasse uma camada de sua armadura, cada testemunho desmontasse um tijolo de seu muro. E quando o pastor disse: "Há alguém aqui hoje que passou a vida inteira correndo de Deus, mas Deus nunca parou de persegui-lo com amor." Daniel sentiu como se aquelas palavras tivessem sido escritas especificamente para ele. Ele não se entregou naquele dia, mas voltou na semana seguinte, e na outra, e na outra. A transformação de Daniel não foi explosiva, foi gradual, como o amanhecer que chega devagar, colorindo o céu uma tonalidade de cada vez. Ele começou a ler a Bíblia, não mais para criticar, mas para entender. Começou a orar, não mais por desespero, mas por conexão. Começou a servir na igreja, ajudando outros que estavam quebrados como ele havia estado. E sua mãe começou a melhorar. Lentamente, milagrosamente, ela recuperou movimentos. Palavras voltaram, uma de cada vez. Os médicos chamavam de recuperação improvável. Daniel chamava de outra coisa, mas a verdadeira mudança aconteceu dentro dele. O vazio que havia carregado por tanto tempo, aquele buraco que ele tentara preencher com conhecimento, reconhecimento e arrogância intelectual, finalmente tinha sido preenchido. Não com argumentos, não com provas científicas, mas com algo muito mais simples e infinitamente mais poderoso: amor, propósito, pertencimento. Daniel havia passado anos ridicularizando pessoas de fé, chamando-as de fracas, de iludidas, e agora ele mesmo era um deles, e descobriu que não havia fraqueza alguma em admitir que precisava de algo maior que si mesmo. A verdadeira fraqueza, percebeu, estava em achar que poderia carregar o peso do mundo sozinho. 6 meses depois de sua primeira visita à igreja, Daniel pediu para dar seu testemunho. A congregação estava cheia naquela noite. Dona Rosa sentava na primeira fileira, com sua mãe ao lado em uma cadeira de rodas, mas sorrindo. "Meu nome é Daniel, e eu passei anos ridicularizando a fé de vocês. Passei anos achando que era mais inteligente, mais iluminado, mais livre do que qualquer um que acreditasse em Deus. E hoje eu estou aqui para dizer que eu estava errado. Completamente, profundamente errado." Sua voz quebrou, mas ele continuou: "Eu estava tão ocupado provando que Deus não existia, que não percebi o quanto eu precisava dele. Estava tão convencido de minha autossuficiência que não vi o abismo de solidão e desespero em que estava afundando. E quando finalmente quebrei, quando finalmente admiti que não podia fazer isso sozinho, foi quando descobri que Deus havia estado ali o tempo todo, esperando, com os braços abertos, pronto para me pegar quando eu caísse." Lágrimas corriam pelo seu rosto agora, sem vergonha, sem contenção. "Hoje eu sou ridicularizado pelos mesmos círculos que antes me aplaudiam. Meus antigos colegas me chamam de fraco, de iludido, de alguém que sucumbiu ao pensamento mágico. E sabem o que eu digo para eles? Eu digo sim, eu sucumbi ao amor, sucumbi à esperança, sucumbi à única coisa que realmente importa nesta vida curta e frágil que vivemos. E não trocaria isso por todo o reconhecimento acadêmico do mundo. Mas de coração em coração, de vida transformada em vida transformada." Ele voltou à universidade, não como professor, mas como capelão voluntário, oferecendo aos estudantes algo que nenhum livro-texto poderia dar: a certeza de que não estão sozinhos em suas dores, em suas dúvidas, em suas crises. Muitos o evitavam, é claro. Alguns o ridicularizavam abertamente, mas outros, aqueles que carregavam o mesmo vazio que ele havia carregado, aqueles que estavam cansados de fingir que tinham todas as respostas, esses se aproximavam, e ele compartilhava sua história.
não como quem tem todas as respostas, mas como quem encontrou a única resposta que realmente importa. Sua mãe recuperou-se quase completamente, e numa tarde ensolarada, 2 anos depois daquele derrame inicial, ela segurou as mãos do filho e disse as primeiras palavras completas desde o acidente: "Eu orei por você todos os dias da minha vida. Sabia que Deus não havia desistido de você." Daniel chorou como não chorava desde criança, porque finalmente entendia. Todas aquelas noites em que achava que estava sozinho em sua descrença, havia alguém intercedendo por ele. Todas aquelas batalhas intelectuais em que achava que estava conquistando vitórias, havia alguém travando uma batalha muito maior nos lugares celestiais. Ele nunca havia estado realmente sozinho. Anos se passaram. Daniel se tornou pastor, não daqueles que gritam ou exigem, mas daqueles que escutam, que acolhem, que entendem a dor do ceticismo porque já moraram lá. Sua igreja cresceu, não com promessas de prosperidade ou fórmulas mágicas, mas com a verdade crua e bela de que Deus nos encontra exatamente onde estamos, no fundo do poço, no meio do desespero, no auge de nossa arrogância. E ele nunca se esqueceu de onde veio, nunca se esqueceu da soberba que quase o destruiu, nunca se esqueceu do vazio que sentiu quando tinha todas as respostas intelectuais, mas nenhum conforto real. Certa vez, um jovem estudante de filosofia o procurou, um ateu convicto que queria debater, ridicularizar, provar que Daniel havia abandonado a razão. Daniel o ouviu pacientemente. E quando o jovem terminou seu discurso apaixonado sobre a não existência de Deus, Daniel simplesmente disse: "Eu já fui você. Cada argumento que você deu, eu dei. Cada crítica que você fez, eu fiz. E eu estava certo sobre uma coisa: não podemos provar Deus em um laboratório. Não podemos dissecar a fé em uma mesa de autópsia. Mas eu te pergunto uma coisa: quando a vida te quebrar, e ela vai te quebrar, quando você estiver sozinho no escuro sem respostas, suas convicções filosóficas vão te abraçar, vão enxugar suas lágrimas, vão te dar um propósito para levantar da cama amanhã." O jovem não respondeu. Mas semanas depois ele voltou, e daquela vez não veio para debater, mas que descobriu uma verdade que nenhum diploma poderia ensinar, que nenhum livro poderia revelar, que nenhum argumento poderia provar. A fé não é a ausência da razão, é a presença de algo maior que a razão. Não é fraqueza admitir que precisamos de Deus, é a maior força que um ser humano pode ter. Porque nessa admissão, nessa rendição, nessa humildade de reconhecer que não fomos feitos para carregar sozinhos o peso da existência, encontramos não apenas conforto, mas transformação. Não apenas esperança, mas propósito. Não apenas crença, mas certeza viva, pulsante e real. Deus não precisa de nossa defesa. Ele não perde o sono com nossos argumentos ou nossa descrença. Mas Ele espera com paciência infinita que nos cansemos de correr, que nos cansemos de provar, que nos cansemos de fingir que somos autossuficientes. E quando finalmente paramos exaustos, quebrados, vazios, é aí que descobrimos que Ele estava ali o tempo todo, esperando para nos pegar, esperando para nos transformar, esperando para nos mostrar que a fé não é o fim da jornada intelectual, mas o começo da jornada verdadeira, a jornada do coração, a jornada do propósito, a jornada que nos leva não apenas a entender o mundo, mas a transformá-lo através do amor que só pode vir de uma fonte, o Criador de todas as coisas, que nos conhece pelo nome e nunca jamais desiste de nós. Mesmo quando desistimos de nós mesmos, especialmente quando desistimos de nós mesmos. Porque é na nossa fraqueza que sua força se aperfeiçoa, e é na nossa rendição que encontramos a verdadeira vitória. Amém.